Bom, galera, hoje eu vim conversar sobre BLs, vim dar aqui as minhas primeiras impressões com relação ao BL tailandês Cat for Cash, vim falar do BL coreano Love in Protocol e também de um outro tailandês que se chama Forever You. No caso, Forever You seria já a segunda temporada, né? Eu falei a primeira temporada aqui já no canal e tá passando agora a segunda temporada. Então eu vim falar dessas três diferentes histórias que mostram a delicadeza do primeiro amor, alguns traumas, problemas familiares, cura emocional. Ou seja, nós temos aqui três histórias super emocionantes, super profundas, super cativantes, né? Que tem personagens incríveis. Então eu quero falar dessas histórias hoje aqui com vocês. Simbora nós! Olá, galera, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é Gabriela Ponte, mais conhecida como Cine Rock Girl, e hoje é dia das BLzeiras gostarem desse vídeo. Por quê? Porque nós vamos falar aqui de diversos casais, né, BLs maravilhosos, incríveis, talentosos, começando por Cat for Cash, né, gente, que lançou aí no dia 20 de janeiro. É uma produção que está sendo disponibilizada no YouTube da GMM TV ou pela plataforma Gagaúla lá, né? É do gênero comédia romântica e também tem uma pitada aqui de fantasia. Essa história tem 10 episódios de 50 minutos e nós temos aqui interpretando o casal principal o First, né, que faz ali o papel do Tiger, e o Cao Tang, que faz o Lynx. Bom, essa dupla, né, First Cao, eles estão juntos, né, trabalham juntos há muito tempo e eles estão retornando após o grande sucesso de The Heart Killers, que foi um dos melhores BLs de 2024. Então, naturalmente, os seus fãs estavam aqui ansiosos aguardando o seu retorno, né? Então isso naturalmente elevou as expectativas do público para essa nova produção. E antes de mais nada, eu já quero começar aqui com uma pequena sinopse e depois a gente parte aí para os pontos aqui que são interessantes da trama, tá? Então a sinopse é o seguinte: no primeiro episódio, a gente já conhece aí o Lynx, né, que é um jovem que carrega mágoas profundas ligadas à mãe falecida, além de uma situação financeira crítica após herdar um café de gatos cheios de dívidas. Bom, a história vai ganhar um elemento fantástico quando surge Tiger, que é o cobrador das dívidas da mãe, responsável aí pelo caso, que herdou justamente da mãe do Lynx o poder de ouvir o que os gatos dizem. Então, essa forma contrastante e irônica que tem desses dois personagens, né, que vai dar aqui o tom do relacionamento deles, uma coisa bem enemies to lovers, né? Para além disso, né, é muito engraçado também o fato do Tiger ser alérgico a gatos, o que acaba criando situações cômicas, mas também simbólicas para aceitar aquilo que se ama mesmo quando se causa desconforto, né? Então, a gente vai ver aí um personagem que não ligava para gato, que não ligava também muito para mãe, porque a mãe dava mais atenção pro gato do que para ele, então ele já era um filho revoltado. E nós temos aqui um cara que entra na vida dele do nada, cobrando uma dívida que ele nem sabia que tinha, né? E aí tem que lidar com o luto da perda da mãe, e tem que lidar com aqueles gatos que ele tanto odeia, e tem que lidar com um cara cobrando uma dívida. Então, realmente, tem muitos conflitos aqui logo de cara, né? E a gente vê que aquela situação crítica vai ficando um pouco mais tranquila, um pouco mais calma conforme eles vão convivendo. Bom, vamos agora aqui aos pontos de discussão e que eu considero bastante interessantes de ressaltar. Dos 10 episódios, eu só vi um episódio até agora, tá? Então, assim, realmente a história tá muito no início. O primeiro episódio é muito introdutório, mas assim, a gente já percebe aqui que um grande ponto é, de fato, uma briga familiar e problemas financeiros, né? Então a história se inicia com conflitos fortes entre Lynx e o legado da mãe. Ele tem uma aversão enorme aos gatos, né? Ele é muito ressentido com relação a isso. Tem essa questão também da dívida que a mãe deixou. E isso abre espaço para uma narrativa sobre como lidar com as feridas do passado. Tem também ali um sentimento de culpa, de ela ter morrido com eles brigados, então ele gostaria de ter feito as pazes com ela antes. Tem toda uma questão ali de ressentimento, de reconstrução, ou seja, ele vai ao fundo do poço durante todo o BL, a gente vai ver que ele vai se recuperando de todas essas questões. Então, a gente vai ver uma história que é literalmente da raiva à cura pelo amor. Então, a dinâmica inicial
principal entre Lynx e Tiger é cheia de choques, conflitos, resistência, mas rapidamente a gente começa a ver que há uma transição emocional de antagonismo à compreensão, sugerindo que o amor pode surgir dos encontros mais improváveis. Quando o cobrador de dívidas convive com a mãe de Lynx, seu coração duro amolece, né? Ele era uma pessoa fria, que sempre cobrava as dívidas, assim, não ligando muito para as pessoas que estavam devendo, mas ele se simpatizou muito pela mãe do Lynx, né? E depois pelo próprio Lynx. Então, o Lynx sente raiva da mãe por dar mais atenção em preferir os gatos do que ele. Então, ele vai amansando a fera, né? Meio que literalmente. Então, a fantasia aí tem um toque especial porque vai ter um propósito narrativo, né? Não é um simples detalhe, né? Vai ter uma super importância na trama. Então, esse elemento fantástico de Tiger, entender os gatos, não é apenas um detalhe cômico, é algo que funciona como uma metáfora para comunicação emocional e conexão com o outro. E vai trazer justamente os felinos como personagens que ajudam a aproximar os protagonistas. Então, vai ser muito interessante de ver um cara que, ao mesmo tempo que ouve os gatos, é alérgico aos gatos, convivendo com um cara super amargurado e tentando justamente entrar aos poucos no seu coração, curando essas feridas emocionais que ele tem. Então, eu acho que a gente tá aqui bem no comecinho de uma jornada muito interessante. Então, o que eu tô esperando aqui nos próximos episódios, né? Eu quero acompanhar a evolução desse anime to Lovers, né? Como sair do cenário estou te cobrando uma dívida, né? Da sua mãe morta, na qual você tem um grande ressentimento por ela, para um cenário super diferente do tipo, encontrei o amor, não sinto mais culpa, não sinto mais raiva, estou aberto para ser feliz, né? Vou tratar dos gatos como uma herança emocional da minha mãe, uma coisa positiva, não vê-los como uma coisa negativa. Então, realmente, nós vamos ver toda essa transição da mudança de mindset mesmo, entendeu? Então, vai ser bem divertido ver como o Tiger vai interagir com os gatos e como os gatos vão ser o cupido desses dois. Quero conhecer também melhor os personagens secundários, que apareceram muito pouco no primeiro episódio, né? Tem um menino que ajudava a mãe do Lynx na loja, então a gente viu também pouco dele, também tem uma menina na história. Então eu quero conhecer melhor esses personagens secundários, que eles pouco apareceram no primeiro episódio, mas eu já vi que nos próximos episódios eles vão aparecer bastante, né? E ver como é que vai ser o relacionamento desses personagens secundários com o casal principal. Obviamente, já logo no primeiro episódio, a gente vê que há uma forte química entre o First e o Cal, até porque eles são um dos BLs mais fortes da indústria, né? Tem um fandom enorme. Então, isso acaba me mantendo interessada em continuar essa história. Vamos falar agora de Love in Protocol, que é um BL coreano que estreou no dia 17 de janeiro. É dos gêneros romance e drama, tá? No caso aqui é um K-drama, né, de curta duração, onde os principais atores são Lee Sang-min, que esteve em Why Are You Korea, Please Teach Me e Romancing the Ghost, ou seja, ele já é veterano aí no universo dos BLs coreanos, né? Já fez bastante trabalho. E nós temos aqui também o Kwak Gyung-hee, que esteve recentemente em Ball Boy Tactics. Inclusive, eu falei de Ball Boy Tactics aqui no canal em 2025, quando passou. Esse BL foi realmente um dos melhores BLs coreanos do ano passado, tá? E Love Protocol apresenta a história de Jong Hyun, um estagiário que retorna ao laboratório de pesquisa onde trabalhou com Yoo Gyeon, seu antigo tutor particular. Ou seja, nós vamos ver aí um casal que se conhece já há muitos anos, acabaram se afastando por conta de questões diversas da vida e vão acabar se reencontrando na fase adulta. Apesar da atmosfera inicialmente fria entre eles, era simplesmente um tutor ou um aluno ou tinha realmente algo mais ali? Bom, lá atrás, né, era frio. Agora a gente vê que a dinâmica entre os dois está um pouco diferente, né? Então, a gente vê que apesar dessa atmosfera mais fria, das cenas serem curtas e sutis, porque é uma minissérie mesmo,
Então, a gente vai começando a ver, né, como que vai se formando as conexões emocionais enquanto a série explora a redescoberta de sentimentos antigos e a colisão entre regras sociais e emoções pessoais. Ou seja, a gente vai ver aí realmente uma evolução de sentimentos, tanto de um lado quanto do outro, embora seja uma história curta, mas é cheia de emoção e consegue ter uma certa profundidade, tá? Eu vou falar um pouco melhor sobre isso aqui. Existem diversos pontos interessantes aqui nessa história, tá? Por exemplo, há a ingenuidade do primeiro amor, né? Então a produção vai captar com sensibilidade a pureza e a vulnerabilidade de sentimentos que surgem quando um amor do passado é redescoberto, e enfatizando a mistura de timidez, nervosismo e esperança que é comum ali naquele amor dos jovens mesmo, né? De pessoas mais novas. Há um ponto também bem intrigante pra mim, bem interessante, que eu acho que é o que justamente dá mais profundidade à história, que é o amar antes de compreender. Mesmo que o Yoon-yeon pareça frio ou distante em seus comportamentos, os episódios iniciais já sugerem aí, até porque eu já vi 2 de 4 episódios. Esse aqui, drama aqui só tem 4 episódios, tá? A gente já tá no 2, ou seja, a gente já tá na metade da história. Mas a gente vê que o Yoon-yeon, apesar dele parecer ser frio ou distante em seus comportamentos, os episódios iniciais sugerem que essa aparência pode ser uma forma de respeitar o tempo e o espaço emocional do outro, em vez de indiferença, algo que pouco a pouco é desvelado na convivência deles. Então ele vai esperar o Jong-hyun amadurecer primeiro e tentar entender melhor seus sentimentos, já que a adolescência é um período cheio de dúvidas e cheio de descobertas. E a química entre o casal é inegável. A interação entre Jong-hyun e Yoon-yeon já mostra uma ligação que não precisa de grandes falas ou diálogos enormes para você perceber. É palpável. Por quê? Porque toda uma questão ali de olhares, de gestos e até momentos silenciosos que constroem um clima promissor para uma evolução romântica. E o que eu espero dos próximos episódios, né? Eu tô com grandes expectativas até agora, embora os episódios sejam curtos, né? Como eu falei, são só 4 episódios de 10 minutos, ou seja, é uma história aí total de 40 minutos que poderia muito bem ser um curta-metragem, tá? Então, ao mesmo tempo que é muito curto, mas há uma entrega emocional muito intensa e me deixa curiosa para saber como é que vai ser o desfecho dessa história. O Jong-hyun, ele é sincero ao revelar seus sentimentos a Yoon-yeon, né? Mas ainda parecia pisar em ovos, com medo de perder a sua conexão com ele, a sua amizade, ou com medo também de desrespeitá-lo. Então eu quero acompanhar a evolução desse estágio para um relacionamento de fato, no qual ele realmente se sinta à vontade para se declarar, aquela coisa toda. Então nós temos aqui um clichê romântico entre professor e aluno, né? Que é um clichê muito explorado, não só no mundo dos BLs, como também no mundo dos doramas, mas dependendo de como essa experiência, né, de como esse relacionamento é construído, pode ser uma bonita história sem ficar parecendo apelativo ou tendendo a ser um caso de pedofilia romantizada, que é algo que eu já vi em algumas histórias e eu acho pavoroso. Aqui não é o caso. Aqui realmente a história é construída de uma forma muito bacana. Então eu quero ver o que vai acontecer aí, com certeza, nos próximos episódios. O ruim é ter que esperar uma semana para ver um episódio de 10 minutos. Essa é a pior parte. Vamos falar agora de Forever You, parte 2, que foi lançado no dia 18 de dezembro de 2025. Já tem aí, eu já assisti 5 episódios, eu sei que já saiu os episódios 6 e 7, mas eu não vi ainda, tá? Então, o meu aval aqui sobre Forever You, parte 2, vai ser em cima dos 5 primeiros episódios, tá, gente? Lembrando que essa história vai ter 24 episódios. Esse PL aqui está disponível na UiTV, é dos gêneros romance e drama universitário. E nós temos aqui o seguinte contexto de narrativa, tá? Na primeira temporada, Forever You apresentou a história de casais, né? Todos inseridos em um mesmo círculo social, todos se conheciam, né? Se interagiam uns com os outros, estudavam na mesma universidade, embora em cursos diferentes. E agora, na segunda temporada, a série vai se expandir, né? Vai expandir ainda mais esse universo e passa a acompanhar mais 3 novos casais. Todos eles interagindo uns com os outros, tá? Mantendo o foco em um cenário universitário, marcando
marcado por uma fase da vida que é cheia de dúvidas, de inseguranças, amadurecimento emocional e descobertas pessoais. Mostra como, em meio às incertezas da juventude, a força do amor, do afeto genuíno, pode ajudar a superar obstáculos emocionais, traumas do passado e medos em relação ao futuro. Então, nós temos aqui os casais da primeira temporada, né, que lá na primeira temporada eram os principais e aqui estão sendo coadjuvantes, e os coadjuvantes da primeira temporada agora são os principais. E quem são os principais aqui da segunda parte? O Tom Pha e o Tai-Pum são interpretados por Bever e Tom Liu. A gente está conhecendo agora eles nesse primeiro arco, e os próximos arcos nós vamos ver aí a história de Dao Tok e Artite, que são vividos por Gern e Oat, e nós temos também um outro casal, que é o Tiger e Du Nao, que são vividos por Pai e Golf. Então, a gente vem vendo todos eles, né, já começando a se conhecer, já começando a interagir desde a primeira temporada, e eles vão ser mais aprofundados agora na segunda temporada, e eu tô gostando bastante até agora, então vamos falar dos pontos interessantes dessa trama. Bom, como eu falei, né, o primeiro arco é do Tom Pha e do Tai-Pum, então vou falar basicamente deles, até porque os 5 primeiros episódios ainda tá retratando só o arco desses dois, tá? A gente ainda não viu muito ainda dos outros casais, tá? Então aqui vai acontecer uma coisa muito legal, que eu acho que na verdade não é só com esse casal, mas todos os casais são assim, porque a estrutura narrativa se mantém bem direitinha, né, bem certinha desde a primeira temporada, que é a construção gradual dos personagens, né? Então a série trabalha lentamente o desenvolvimento emocional dos protagonistas, permitindo que o público entenda não apenas o que eles estão sentindo, mas por que eles estão sentindo aquilo, revelando camadas da personalidade que vão além de um romance simples. Nós temos aqui temas complexos, né, diversas camadas. Eu acho isso extremamente interessante. O que nós vemos aqui em específico são traumas, relações familiares, luto. Esses temas são muito bem trabalhados e são muito fortes, né? Então, os episódios iniciais começam a explorar temas como abandono, rejeição e feridas emocionais que moldaram as atitudes dos personagens, né? Então, tudo o que acontece com o Tai-Pum e tudo o que ele sofre é muito por conta do que ele tinha a irmã como um porto seguro e ela faleceu e ele se culpa por isso, então ele tem esse luto e essa culpa. O pai culpa ele pela morte da menina, então abandona ele, e ele faz de tudo pro cara ver ele como um bom filho, então ele não se acha um bom filho, então ele se martiriza. É muito sofrimento, assim, eu só aviso a vocês que tragam lencinhos, tragam lençóis, porque vocês vão chorar bastante com essa história aqui, porque ela é realmente muito sofrida, tá? E todo esse sofrimento influencia suas formas de amar e confiar nos outros. Ele é uma pessoa muito arredia, muito reativa, muito por conta de tudo que ele sofreu, né? E o Tom Pha, que o conhece desde jovem, né, desde criancinha, vai aos poucos ficando apaixonado por ele, mas ele tem um período ali de confusão, do tipo, até que ponto eu posso considerá-lo como um irmão mais novo, ou eu posso considerá-lo como um interesse romântico, né? Na verdade, os dois se gostam já há muitos anos, mas eles não sabiam, né? Então, a gente vai vendo justamente esse sentimento crescendo, se desenvolvendo, eles ficando cada vez mais juntos e tudo mais. O que acontece logo no início da temporada é que o pai do Tai-Pum pede para abandonar o Tom Pha, né? Então ele sofre por ter que se afastar dele, porque ele achou que se afastando dele o pai ia gostar mais dele. Claro que não, o pai dele é tóxico, uma pessoa horrorosa, não merece o filho bom que tem, né? Então realmente o garoto sofre demais, gente, assim, é impressionante. Mas ele não aguenta, porque ele é apaixonado pelo Tom Pha e vai ficar com o Tom Pha de qualquer forma. Aqui o terceiro ponto interessante que eu tenho para destacar é a pessoa amada sendo apoio para a melhor versão de si mesmo. Então, conforme Tom Pha e Tai-Pum se conhecem mais profundamente, a narrativa mostra como o amor pode ser não só um conforto, mas também uma forma para eles enfrentar os traumas do passado, esses problemas, esses conflitos, né? Poder crescer pessoalmente, poder buscar felicidade apesar das dores que carregam, né? Então, os dois vão crescer muito juntos, apesar do Tom Pha ser mais velho e ser mais experiente do que o Tai-Pum, mas ele também aprende muito com o Tai-Pum, né? Eles aprendem muito um com o outro, né? Então, assim, é uma relação muito bonita de se ver.
Então, pra mostrar, o que eu tô esperando dos próximos episódios, eu vou falar um pouquinho do que aconteceu pra poder explicar o que eu tô esperando dos próximos episódios, tá? Então, pra mostrar o seu apoio e amor ao Fá sem mostrar a cara, ele começa a trocar cartas e bombons e sanduíches e bebidas com o Fá e o Taimpum, né? Os dois ficam trocando ali cartas. O Pum sempre nunca querendo mostrar o rosto, né? Ou seja, o Tom Fá fica apaixonado por aquela pessoa sem ter certeza exatamente de quem é. Até que ele descobre que é o Pum e ele fica muito feliz por isso, pois o ama e quer namorar com ele. Ao mesmo tempo que Fá respeita o tempo de Pum, ele vem se aproximando e eles já até se beijaram, né? Eles se beijaram no episódio 5. Então eu quero continuar acompanhando, né? Ver como é que o Pum vai se revelar pro Tom Fá. Ele escondeu do Tom Fá que a sua irmã faleceu. Então será que o Fá, quando descobrir isso, vai ficar bravo? Como é que vai ser a reação dele? Eu quero saber. E a gente também sabe que o Fá vem cuidando sempre do Pum, porque desde pequeno ele tem medo de trovoadas, relâmpagos, medo do escuro. Então eu quero saber se o Tom Fá, ficando mais próximo do Pum, se o Pum vai conseguir superar esses medos, né? Também é uma questão que eu quero vivenciar, né? Junto com eles. E por fim, eu acho que o tóxico do pai dele não merece, como eu falei, né? Não merece nada ser feliz, porque o fofinho do Pum não merece o pai podre que tem. Eu acho que ele merece sim ser amado, ele merece sim amar, né? Ter essa liberdade. E eu quero saber como é que vai se desenrolar as histórias dos próximos arcos, dos próximos casais que a gente pouco viu até agora. Então, ainda tem esses outros casais pra gente assistir, então eu tô super curiosa pra ver isso. Então, gente, como conclusão, o que a gente tira, né? Que esses 3 BLs, né? O Cats for Cash, o Loving Protocol e o Forever You, parte 2, mostram formas diferentes de contar histórias de amor, cada uma com uma personalidade, uma peculiaridade, né? Nós temos aqui o Cats for Cash, que é uma mistura de romance com fantasia leve e foca na cura emocional. Nós temos o Loving Protocol, que traduz a delicadeza do primeiro amor e do reencontro. E nós temos também o Forever You, parte 2, que aprofunda dinâmicas complexas entre jovens que estão lidando com traumas e relações intensas. Então eu quero que vocês digam aqui embaixo qual dessas 3 histórias que você está mais gostando, qual delas você vai acompanhar até o final, qual te surpreendeu mais até agora, eu quero saber aqui de vocês, tá? Bom, gente, eu só posso dizer que tá valendo muito a pena as 3 histórias até agora. Bom, eu vou ficando por aqui, um beijinho e tchau, tchau.